Então, muito bem. Então eu vou ler a mensagem para vocês. Prestem bem atenção, porque é uma mensagem que vai ser assim decisiva, pelo menos na minha vida, e espero que seja na de vocês também, tá? Porque ele, através dessa resposta que ele me deu, ele vai nos dizer qual é a verdade, o que tem que ser feito e como as coisas funcionam, entendeu? Então prestem bastante atenção na leitura, na mensagem. O discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. O governador da terra entre nós, para atender aos objetivos da política do amor, representou, antes de tudo, os interesses de Deus junto do coração humano, sem necessidade de portarias e decretos, respeitáveis embora. Administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. Não vestiu o traje do sacerdote, nem a toga do magistrado. Amou profundamente os semelhantes e, nessa tarefa sublime, testemunhou a sua grandeza celestial. Que seria das organizações cristãs se o apostolado que lhes diz respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios? Aí prestem bem atenção agora, que aqui está a resposta de tudo. Ele diz assim, ó: se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvide as plataformas do Evangelho Redentor. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Cessa o egoísmo na animalidade primitiva. Faze o bem aos que te fazem mal. Abençoa os que te perseguem e caluniam. Ora pela paz dos que te ferem. Bendize os que te contrariam o coração inclinado ao passado anterior. Reparte as alegrias do teu espírito e os dons de tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. Mantém viva a chama da esperança, onde sopra o frio do desalento. Levanta os caídos.
Sede a muleta benfeitora dos que se arrastam sobre aleijões morais. Combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Ama, compreende e perdoa sempre. Dependerás acaso de decretos humanos para meter mãos à obra? Lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo são, na maioria das vezes, veneráveis prepostos da sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não te esqueça das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino dentro de nós. Essa é a mensagem. Muito bem, gente. Então, vamos interpretar isso. Pensem comigo. Olha só, o cristianismo, ele sempre existiu, né? Ele existe há 2000 anos, desde que Jesus veio trazer a boa nova para a gente, né? Na sua missão divina, de implantação do seu reino divino na terra e a salvação dos nossos pecados. O cristianismo sempre existiu. E não existia física quântica no cristianismo, né? As orações que nós utilizamos dentro do cristianismo são as orações tradicionais. O Pai Nosso, ensinado pelo próprio Mestre Divino, Jesus, né? Ave Maria, de repente composta pela Igreja Católica. Enfim, o cristianismo sempre existiu, independente da física quântica. Apesar de que a física quântica agora está sendo tratada, sendo estudada, pesquisada, porque, inclusive, ela já existia muito antes de Jesus. Porque os arqueólogos encontraram no Mar Morto, numa caverna, tá? Diversos papiros, né? Papiros são aqueles rolos, né? Onde os escribas escreviam e deixavam registradas as coisas. E eles pertenciam ao profeta Isaías. O profeta Isaías, ele encarnou na Terra muito antes que Cristo. Ele foi um profeta, ele veio profetizar a vinda do Salvador. Entendeu? São os profetas, os que profetizam, né? E esses papiros pertenciam a Isaías, tá? Que encarnou na Terra muito antes de Cristo. Eu confesso para vocês que quando eu tomei conhecimento da física quântica,
eu vi muita lógica nela, porque eu andei estudando ela, mas só até o ponto de compreender como ela funciona. E não, eu não sou um físico para estudar a física quântica, eu não vou ter condições de entender, entendeu? Agora, o funcionamento dela, como ela funciona, eu tenho condições de entender. E que foi exatamente o que eu procurei fazer, né? Entender como ela funciona. E hoje eu entendo. E um dia até passarei para vocês. Mas eu adaptei as minhas orações à física quântica, porque eu vi muita lógica nela, entendeu? Mas o Emmanuel está nos dizendo aqui que é o seguinte: a gente não consegue as coisas só orando, porque primeiro existe essa passagem da Bíblia, né, que diz que a fé sem obras é morta, né? Quer dizer, você tem que acreditar, mas também tem que se esforçar, fazer o esforço em direção ao seu objetivo, caminhar em direção ao seu objetivo, não é mesmo? Mas ele está dizendo aqui que as nossas orações não serão atendidas só por orarmos. Não. Existe o, o merecimento. O merecimento. No atendimento de qualquer oração, existe um julgamento de que se a pessoa merece ou não receber aquela bênção. Ou então, se aquilo que ele está pedindo é bom para ele ou mal para ele. E a sabedoria infinita e suprema de Deus sabe exatamente o que é melhor para cada um dos seus filhos, né? E, inclusive, ele sabe, antes de você pedir, o que você está precisando, o que você vai pedir para ele, o que você está querendo, que é suprir as suas necessidades. E as suas necessidades ele conhece, porque ele é onisciente, né? Onisciente é porque é saber tudo, ser dono de todo o conhecimento, poder prever tudo. Ele é o dono de toda a ciência, todo o conhecimento da ciência. Ele é o dono de todo o conhecimento, ele sabe de tudo, né? Aí vem algumas pessoas e dizem, diante disso, elas podem dizer, então para que eu preciso rezar? Se ele sabe o que eu estou precisando e pode me dar, sem eu precisar pedir, se eu merecer. Entendeu?
É uma pergunta bem significante, não é mesmo? É uma pergunta bem significante. Mas acontece que você precisa orar, porque é justamente através da oração que Deus te educa, ou que a espiritualidade responsável, que está acompanhando a tua vida, o teu anjo da guarda, né? Ache. Só um momento que eu tenho que ver uma coisa. Pois é, gente, como eu estava falando para vocês, é através da oração que ele nos educa. Por quê? Se você faz uma petição, né, você faz um pedido a ele, e ele te atende, significa que o que ele pediu é bom para ele. O que ele pediu é bom para ele, porque Deus deu. Se Deus deu, é bom. Porque Deus só nos dá o que é bom para nós. Deus é nosso Pai. Ele só quer o nosso bem, o nosso crescimento, a nossa evolução, entendeu? A nossa sabedoria, desenvolver as virtudes na gente. Então, se ele teve a sua oração respondida, ele passa a compreender que o que ele pediu, ele tinha razão e também merecimento, tanto que recebeu, né? E se ele não tiver a sua oração respondida, é Deus dizendo para ele que aquilo não é bom para ele. Não é que ele não vai te dar. Ou aquilo não é bom para ele, ou ele não vai te dar porque você não tem merecimento. Que eu até já falei, né, que as coisas não são bem assim como estão fazendo no YouTube, estão dizendo no YouTube. Existe o fator do merecimento. Porque se não houvesse um julgamento quanto ao merecimento das nossas petições, o mundo seria um caos. Seria um caos. Se a coisa funcionasse como eles dizem que funciona na física quântica, que é só chegar e afirmar frases positivas e repeti-las várias vezes para impregnar o subconsciente e o subconsciente gerar de acordo com a sua saturação, né? O seu impregnamento por quem está pedindo, né? Por quem está utilizando a física quântica para obter as coisas. Mas tem que existir o merecimento. Porque
sem o merecimento, imagine o seguinte, o Joseph Morphy diz que o subconsciente é um servo e que ele faz tanto, ele te atende tanto gerando bem quanto gerando mal, dependendo do que você está desejando, né? E afirmando em suas frases. Se não houver uma filtragem, né, no atendimento dessas supostas orações, aliás, não são orações, são rezas, porque oração vem de orador, entendeu? É quando a oração você ora. Quando você ora, você está falando com Deus com palavras oriundas do seu coração, dos seus sentimentos, entendeu? São palavras suas, tá? É uma conversa franca, livre e direta com Deus. E a reza já é outra coisa. A reza é, por exemplo, quando ela por exemplo, não, a reza, ela é uma oração escrita. Escrita, por exemplo, que você, quando vai na igreja, às vezes tem um bolinho de folhetos referente a Santo Expedito, por exemplo, né? Santa Edvige, tal. Então, existe aquela oração que deve ser rezada para ser alcançada a graça. Mas como ela está escrita, ela não é uma oração, ela é uma reza. Você vai rezar aquilo, você vai ler aquilo em voz alta ou em pensamento, desejando para si os benefícios. Entendeu? Então, essa é a diferença entre a oração e a reza. Muito bem. Então, se a física quântica funcionasse sem o controle de Deus, que na verdade tudo está sob o controle de Deus e da espiritualidade, com certeza. Porque imagina o seguinte, se a física quântica funcionasse assim, simplesmente como está sendo afirmado. Um homem mau e um homem bom. Vou dar um exemplo, né? Um homem mau e um homem bom. O homem bom corresponde completamente às expectativas de Deus e da espiritualidade. Estando completamente enquadrado dentro das leis divinas e, como ele diz aqui, Emmanuel, enquadrado na plataforma do Evangelho Redentor. Entendeu? Então o cara está todo certinho, tudo legal. Mas segundo a física quântica, o nosso servo subconsciente vai realizar tudo que nós mandarmos. Aí, por exemplo, o homem mau tem inveja do outro, tem despeito do outro, porque o outro é respeitado, é admirado, é venerado e tudo mais, e ele vai e passa a desejar o mal para ele, através das orações quânticas, né? Da repetição das afirmações desejadas, né?
Se fosse assim, o que ia acontecer? Não existiria justiça divina. Não existiria justiça divina. Porque o homem bom iria sofrer porque o homem mau desejou o sofrimento dele. E o homem mau vai ficar lá na dele, sem acontecer nada com ele. E assim vice-versa. Aí diz, poxa, esse cara fez isso para mim, então eu vou fazer isso também para ele. E vai pegar tanto nele como pegou em mim. Entendeu? Então seria um mundo totalmente em desordem, desordenado, né? Sem base religiosa, indisciplinado, seria um caos total, entendeu? Então, com certeza, tem que haver, para haver a justiça divina, um julgamento em relação às petições feitas, né? Tem que haver um julgamento, não resta dúvida. E ele respondeu a minha dúvida, dizendo que o importante não é orar, viver orando e não fazendo nada. O importante são as nossas obras, né? Que nós conhecemos a árvore pelos frutos que ela dá. Né? Então ele diz o seguinte, ele está claramente afirmando aqui que o importante para estarmos sempre completamente enquadrados nas leis divinas, que são eternas e imutáveis, porque Deus é perfeito. Se ele é perfeito, ele não pode alterar uma lei dele. Ele já fez perfeito, ele é perfeito, a lei dele então também é perfeita. Não é como a lei humana, né, que a gente vai criando elas de acordo com as nossas necessidades, com as necessidades da sociedade, com as coisas que vão acontecendo. Por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela não existia, mas ela foi criada devido ao alto índice de feminicídio, entendeu? Então se criou a Lei Maria da Penha para defender as mulheres dos homens que são mais fortes fisicamente e às vezes até inferiores a ela em não aceitar a separação e matar. Se não é minha, não é de ninguém, vou te matar, não sei o quê. E por aí vai. Então, gente, o Emmanuel nos deixa muito claro aqui que o que nós devemos fazer, né, é não olvidar as plataformas do Evangelho Redentor, do Evangelho de Cristo, né? Que nada mais é, se nós relermos aqui, nada mais é do que
a lei do amor. A lei do amor. Porque não tem uma frase, um parágrafo aqui, no que ele diz que nós devemos fazer, que não seja resultante de amarmos. Vou mostrar para vocês, olha. Ele começa logo com o amor a Deus, né? Ama a Deus sobre todas as coisas, em todo o teu coração e entendimento. Amor. Ama o próximo como a ti mesmo. Lei do amor. Amor. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Se você está cessando o egoísmo, você está passando a ser altruísta. E o altruísmo é amor. Correto? Faze o bem aos que te fazem mal. Verdadeiro amor. O mais significante amor que pode existir é você fazer o bem para quem te faz o mal. Correto? Olha, abençoa os que te perseguem e caluniam. Isso é amor. Que apesar de você estar sendo perseguido e caluniado com mentiras e tudo mais, você faz o bem para essa pessoa. Se você faz o bem para ela, você está amando ela. Porque você está amando ela porque ela é digna de compaixão e piedade. A pessoa que faz o mal para alguém é digna de pena, de piedade. Ela que está enferma, porque ela está fora da lei do amor. Entendeu? Ela está enferma. Ora pela paz dos que te ferem. Amor. E por aí vai. Bendizes que te contrariam o coração inclinado ao passado inferior. Reparte as alegrias, reparte, amor. Reparte as alegrias do teu espírito e os dons de tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Amor. Só tem amor aqui. A única coisa que devemos fazer é amar tudo. Resolver tudo na base do amor, da compreensão. Olha, levanta os caídos. Isso é amor. Ser a muleta benfeitora dos que se arrastam sob aleijões morais. Amor. Combate a ignorância acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de críticas e sem gritos de condenação. Quer dizer, você vai combater a ignorância dando luz, iluminando a mente do teu próximo, sem condená-lo, sem repreendê-lo. Entendeu? E no final ele diz: ama, compreende e perdoa. Quer dizer, só amor. O que nós vimos aqui na plataforma do Evangelho Redentor de Cristo? O amor. Só amor. Então, gente, está respondida a questão.
eu vou continuar orando para ser educado, né? E porque eu amo a Deus, eu adoro louvá-lo, agradecer por tudo que ele fez já na minha vida. Eu amo a Deus, entendeu? Porque ele fez coisas incríveis na minha vida. Eu não seria o que sou, nem estaria onde estou, se não fosse a vontade dele. Porque eu só cometi erros. E a gente está aqui justamente para aprender com nossos erros. Então é uma coisa normal. Eu não digo que eu só cometi, não sou radical a esse ponto, de que eu só cometi erros. Mas eu cometi muitos erros. E graças a Deus, ele me amparou, me compreendeu, me perdoou e me deu novas chances. Entendeu? Então, eu vou continuar com as minhas orações, que têm me feito muito bem, porque a oração, ela, quando eu acabo, por exemplo, de orar, é praticamente uma meditação, né? Porque você ficar 1 hora orando, você elimina todos os males que te rodeiam da tua cabeça, tá? E você sai da oração com a cabeça fresca, fortalecido, né? Pela conversa que você teve com Deus. E é isso. É isso que nós temos que fazer. E o que eu vou continuar fazendo. E que aconselho a todos vocês a dedicarem pelo menos uma vez por semana, 2 vezes. Uma vez para o culto do Evangelho no lar com a sua família ou com você sozinho. No meu caso, eu faço sozinho, porque eu Acabei não, estou há 3 anos no processo de separação, né, por causa da pandemia, que o atendimento não era presencial, era remoto, e foi muito moroso esse processo, foi muito moroso esse processo. Mas então, façam isso. Reservem um dia, agora marque o culto do Evangelho no Lar, ele deve ter um dia certo e um horário certo. Porque a espiritualidade não está aí para a tua disposição a qualquer hora. Você tem que ter compromissos também. Então você tem que se comprometer com eles que você vai fazer o culto do Evangelho no lar no dia tal da semana, no horário tal. Para eles se programarem para vir te auxiliar no estudo. Ou no culto do lar. Entendeu? E mais um dia para vocês irem a uma missa, se forem, né? Irem a uma missa, se forem católicos, irem a uma uma palestra espírita pública, entendeu? Pelo menos 2 vezes por mês. Ele se dedica, Deus trabalha todo o tempo, ele é energia, ele não se cansa, ele é espírito. Ele é só energia, então ele não tem cansaço, ele trabalha o tempo todo.
Em função de quê? Do amor dele por nós em nos querer tornar perfeitos, iguais a eles. O que nunca seremos, mas seremos perfeitos relativamente, porque perfeito só Deus mesmo. Viu? Então nós devemos fazer isso, dedicar mais um pouco de tempo a Deus, que é tão importante em nossas vidas. É porque nem sempre nós percebemos, mas Ele faz muitas coisas pela gente que nós não temos capacidade de perceber aquela bênção, que recebemos aquela bênção. Entendeu? Então, gente, é isso. Mais uma vez, obrigado aten pela atenção dispensada por vocês para nós estudarmos o Evangelho, né? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos e que fiquem com eles. Ok? Um grande abraço.